fiscalizações e penalidades. Nós que somos aí profissionais da área de segurança do trabalho, um tema muito importante para entender, para prevenir, de fato, uma apresentação aí para a gente conscientizar profissionais sobre quais os mecanismos de fiscalização, quais as consequências que as empresas podem sofrer quando tem algum descumprimento das normas regulamentadoras. O público-alvo para esse tipo de informação que a gente vai trazer aqui hoje, profissionais de segurança do trabalho, técnicos, engenheiros de segurança, pessoas que trabalham com recursos humanos, quem trabalha com a parte de gestão também operacional. De fato é importante saber que tem uma NR que trata justamente da fiscalização e também penalidades. O fiscal, o auditor do trabalho, geralmente que vai utilizar essa NR quando ele vai fazer algum tipo de inspeção dentro das empresas ou organizações. Ou seja, o que é importante o profissional de segurança entender sobre a NR28? Justamente para ele mostrar para as empresas que quando ela deixa de cumprir algum tipo de documento legal, algum tipo de atividade que é obrigação da empresa, seja uma emissão de um atestado de saúde ocupacional, seja na elaboração de um PGR, PCMSO, ou seja até mesmo por falta de proteção nas máquinas e equipamentos, ela é passível de multa se tiver ali uma fiscalização. Então, quando a gente fala da NR28, tem como a gente aprender a calcular pelo descumprimento das normas, qual o valor de multa que eu vou ter de acordo com o tipo de ação que eu não estou cumprindo com relação às outras 38 normas que tem do Ministério do Trabalho. Então, o que é a NR28? É a norma que garante o quê? O cumprimento. Ou seja, é uma norma que fiscaliza as penalidades, fiscaliza e coloca as penalidades e também define quais os critérios, procedimentos para a gente garantir que as normas regulamentadoras de segurança do trabalho sejam cumpridas pelas empresas. Então, a NR28, ela vai fazer cumprir, de acordo com a fiscalização e penalidades, o que pede as outras normas. Ou seja, se eu não estou cumprindo um requisito da NR10, dentro da NR28 vai ter ali o que vai ser penalizado. A NR5, CIPA, por exemplo, dentro da NR28 também eu vou ter o que vai ser penalizado. Então, quais os objetivos principais quando nós falamos da NR28? A questão, por exemplo, da fiscalização. Quando eu tenho um auditor fiscal do Ministério do Trabalho, ele vai verificar o cumprimento das demais normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho. E quando se fala de penalidades, são as multas que, em caso de descumprimento dessas normas. Então, o fiscal ele vai chegar na empresa para fazer essa auditoria, essa fiscalização, para verificar as conformidades e as não conformidades de acordo com as NRs. E a NR28 vai dar essa diretriz. Se não estiver cumprindo tal requisito da norma tal, o valor da multa é X. Então, de fato, é importante o profissional de segurança do trabalho entender a NR28, justamente as tabelas que tem lá, para até fazer uma apresentação para a empresa. Por exemplo, quando eu faço um diagnóstico das NRs dentro da empresa onde eu atuo, eu consigo fazer esse diagnóstico e já mostrar para a empresa o que ela não está cumprindo e o valor das multas relacionados àqueles itens ali que não estão sendo realizados. Então, quando se fala de fiscalização, de penalidades, é o braço legal que assegura que as regras de saúde e segurança do trabalho sejam seguidas, protegendo a vida e a integridade aí do trabalhador no ambiente de trabalho. Como é que funciona? Muita gente pergunta, né? Como é que funciona o processo de fiscalização? Ela é basicamente através da visita do agente de inspeção do trabalho, ou seja, o que nós falamos, né, do AIT, Agente de Inspeção do Trabalho, que é o fiscal do Ministério do Trabalho. É um engenheiro de segurança ou até mesmo um médico do trabalho, que é concursado, e ele é o representante ali do Ministério do Trabalho para estar fazendo as fiscalizações. Então, ele não tem braço, hoje o Ministério do Trabalho não tem braço para fiscalizar todas as empresas, para verificar essas conformidades. Em 2022, entrou em vigor a questão do E-Social
para os itens de segurança do trabalho. Então, através do e-social, o governo ele consegue já verificar, por exemplo, os recibos do atestado de saúde ocupacional, já consegue verificar também os lançamentos dos ambientes de trabalho, né, os recibos lá 2220, 2240, relacionado tanto aos agentes que podem trazer prejuízo para o colaborador dentro do ambiente de trabalho, quanto a emissão aí também do atestado de saúde ocupacional. Então isso já ficou informatizado, ou seja, a empresa já pode receber uma multa apenas por deixar de fazer o lançamento desses itens dentro do sistema do e-social. Então essa visita do agente de pensão no trabalho, quando ela acontece, muitas vezes, né, quem trabalha na área de segurança do trabalho, que já teve a oportunidade de acompanhar uma visita, sabe que acontece um estresse muito grande em todos os setores da empresa, porque o fiscal ele vai verificar, né, às vezes ele vai para verificar um item específico, né, uma norma específica, eu vou verificar só NR13, baixa pressão, caldeira, isso acontece. Ou às vezes ele vai verificar focado em NR12, máquinas e equipamentos. Então tem o foco principal, mas nada impede, se ele estiver fazendo uma fiscalização de uma determinada norma e ele vê uma não conformidade em outra, ele está fazendo ali a atuação, né, aplicando a penalidade. Então esse agente de pensão do trabalho, ele checa o cumprimento de todas as NRs aplicáveis no ambiente de trabalho de acordo com o segmento daquela empresa. Quais que são os meios de prova que esse agente usa hoje? Ele pode usar fotos, fotografias, vídeos, documentos para comprovar as infrações e já fazer essa notificação. Pode acontecer o que chamamos aí de dupla visita, ou seja, em alguns casos, esse agente ele deve primeiro orientar e notificar antes de autuar. Então depende muito do segmento, depende muito do que esse fiscal, que esse agente vai estar fazendo. Quando nós falamos, por exemplo, de notificações e prazo para correção, é quando a empresa ali ainda tem a oportunidade de adequação. Quando nós falamos de prazo inicial, o prazo máximo ali, quando o fiscal o auditor fiscal ele vai fazer uma inspeção na empresa e, por exemplo, ele identifica alguma máquina sem proteção, algum descumprimento de alguma outra NR, ele dá um prazo ali inicial máximo de 60 dias. Então, para a maioria das correções de irregularidades, então ele vai notificar e vai dar o prazo para a empresa fazer aquela correção. Tem também a ação de prorrogação, né, que é de 120 dias. A empresa solicita, né, e cita ali os motivos relevantes apresentados aí no prazo de 10 dias quando ela é notificada. Ou seja, pode ser feito esse trabalho também de prorrogação. Na maioria das vezes as empresas não fazem dentro do prazo inicial e também não pedem prorrogação e aí vem a penalidade. Ou seja, você que é profissional de segurança do trabalho, quando acontece alguma situação dessa relacionada aí a uma notificação do Ministério do Trabalho através do fiscal, é importante, né, fazer a leitura dessa notificação, verificar, né, o que você consegue cumprir, o que não consegue e solicitar esse prazo. Existem alguns prazos superiores, que é acima de 120 dias, né? Ele é condicionado aí à negociação com o sindicato da categoria e também autoridade regional. Então, é importante ter muita atenção que o não cumprimento aí dos prazos estabelecidos na notificação resulta em o que a gente chama de auto de infração e aplica a multa, de acordo aí com a tabela da NR 28. Então é muito importante se atentar aos prazos. A empresa ela tem que agir imediatamente para corrigir essas não conformidades. Então, a partir do momento que tem uma visita que pegou as não conformidades, quem é da segurança do trabalho já tem que puxar com a equipe de manutenção, com os líderes de produção, com a direção da empresa, definir o que é que está pedindo e verificar quais os setores vai ser responsável por sanar ali os problemas. Uma outra questão também que pode acontecer durante a visita do auditor fiscal é o embargo e a interdição. Então é uma medida extrema, geralmente quando tem ali um risco grave e eminente. O que acontece?
o agente do Ministério do Trabalho, ele constata ali uma situação de risco grave iminente e propõe a paralisação imediata. Ou seja, quando nós falamos da interdição, é a paralisação de uma máquina, equipamento, setor de serviço ou estabelecimento. Ou seja, eu vou interditar a máquina X que está sem proteção, ou vou interditar a máquina, uma área X que tem ali uma atividade em altura que não tem a linha de vida. Então eu vou estar fazendo o quê? Uma interdição, vou paralisar. Quando eu falo de embargo, é a paralisação parcial ou total de uma obra. Por exemplo, construção civil. Eu vou embargar aquela obra por tal motivo. Isso é um embargo. É uma paralisação. Eu posso paralisar um setor inteiro ou posso paralisar uma obra inteira. Então vai depender do risco que foi encontrado, geralmente o risco grave iminente. Então, para o operador, por exemplo, quando você vai fazer qualquer tipo de atividade dentro de uma empresa e tem essa fiscalização, é importante o técnico de segurança do trabalho, o engenheiro, ele buscar ter os documentos de forma organizada, com relação aos documentos da CIPA, que é muito solicitado, as atas de reuniões da CIPA, a posse, a eleição, por exemplo, tem que deixar ali disponível, se o fiscal quiser fazer alguma conferência, as fichas de EPI dos colaboradores, os registros de treinamentos, principalmente das principais NR 35, NR 12, NR 33. Então é importante deixar claro essa questão. Então, o que a empresa deve recomendar para evitar esse tipo de problema com relação ao risco grave iminente? Então, um operador de máquinas, por exemplo, uma pessoa que faz uma atividade, quando ele identifica um risco grave, ele tem que comunicar imediatamente ao superior, ao SESMIT, que a ação dele pode evitar incidentes, salvar vidas e evitar notificações para a empresa. É muito comum, às vezes, existirem riscos escondidos aí no ambiente de trabalho, que às vezes o profissional de segurança do trabalho não consegue identificar. Por isso que é importante a empresa ter culturas aí dos colaboradores ajudarem nessa questão da gestão de riscos, terem ferramentas para comunicar qualquer situação de risco dentro da área, para que ele possa fazer sua comunicação e você conseguir acessar o local e já definir um responsável e o prazo para adequar. Quando nós falamos, por exemplo, das penalidades, das multas, que é algo que, com certeza, preocupa as empresas e organizações, geralmente quando não está tendo fiscalização, quando não está acontecendo nada, principalmente quando as empresas não têm uma cultura de segurança evoluída, só se preocupa quando tem algum tipo de fiscalização e que vai ser aplicado algum tipo de multa. E qual que é o custo de descumprir uma norma, por exemplo? As multas, elas são aplicadas por auto de infração, ou seja, elas são calculadas com base em dois fatores principais. O que o fiscal leva em consideração para calcular uma multa? É a gravidade da infração e o número de empregados que tem dentro da empresa. Então, dentro da tabela da NR 28, vai ser levado em consideração essas duas questões: gravidade da infração e o número de pessoas. Ou seja, quanto maior o risco que eu tenho de acontecer um acidente, o maior número de pessoas, maior vai ser a minha multa, se eu não estiver cumprindo um requisito com relação à NR 28. Então, a gravidade da infração é calculada, tem uma classificação que é a classificação tipo 1, 2, 3 e 4, sendo o 4 o mais grave, ou seja, é a consequência. Quando nós falamos, por exemplo, de probabilidade e consequência, a gravidade da infração é levada em consideração a consequência. O que pode acontecer? Qual que é a gravidade? A pessoa pode vir a óbito se acontecer um acidente. Ou seja, a pessoa pode ter, às vezes, ali uma lesão incapacitante se acontecer um acidente. E o número de empregados, o valor da multa, ela aumenta conforme o porte da empresa. Quanto mais funcionários tem, maior vai ser a multa. Então, por exemplo, a gente tem uma tabela dentro da NR 28, você tem lá tipo 1, 2, 3 e 4, relacionado à gravidade da infração. Então, o tipo 1 é uma gravidade leve, o tipo 2 é uma gravidade média, o tipo 3 é uma gravidade grave e o tipo 4 é uma questão gravíssima. Ou seja, geralmente é algo relacionado ali a muitas pessoas que podem
vir a óbito se acontecer aquele acidente. Então, alguns exemplos aí relacionados, por exemplo, uma gravidade leve, uma falta de registro de um treinamento, ou, por exemplo, falta de manutenção de um equipamento já é uma gravidade média, falta de EPI obrigatório já é grave, falta de proteção contra a queda de altura já é gravíssimo. Então, tudo isso é levado em consideração pelo auditor fiscal, quando ele está fazendo ali a inspeção, a visita na empresa e pode lhe aplicar, de fato, uma penalidade, uma multa. Quando nós falamos de reincidência e fraude, há alguns agravantes de penalidade que a gente vai falar daqui a pouco. Tá? Usar, por exemplo, artifício ou simulação também. Tentar fraudar a lei. Algumas empresas tentam fazer isso. Falsificar documentos ou até mesmo simular conformidade com a norma. Então, não é por esse caminho. A empresa tem que ter tranquilidade, montar um plano de ação, ver o que precisa ser corrigido e fazer o que a norma pede e o que está sendo pedido ali. É importante a empresa buscar essas soluções, ok? É lógico que sempre eu falo aqui das NRs, você vai adaptar mais, vai ter mais familiaridade com aquela NR que você aplica na empresa. Então, isso, com o tempo, muita gente pensa que tem que decorar a NR. Não existe isso. A NR é um mecanismo de consulta, mas à medida que, por exemplo, você trabalha na construção civil e tem atividade em altura todo dia, então você vai dominar de cor e salteado a NR35, a NR18. Então, todos esses temas aí são importantes. Então, quando nós falamos de prevenção, como que nós profissionais de segurança do trabalho temos que fazer de fato para evitar problemas com a NR28? Primeiro passo, a gente tem que conhecer as demais NRs, saber quais NRs se aplicam à área de trabalho, à sua atividade. Então, por exemplo, se eu sou da construção civil, quais as principais NRs? A NR1 vai aplicar a todas as empresas, a NR4, né, o SESMIT ali para dimensionar, o SESMIT vai aplicar a NR5, NR10, NR18, NR12, 35, para a construção civil, apenas um exemplo. Então, o profissional de segurança do trabalho, ele tem que preocupar com a NR28? Sim, mas o principal é ele verificar, fazer um diagnóstico das NRs que são aplicáveis à sua empresa. Porque se eu faço um diagnóstico das NRs na minha empresa e sei o que está não conforme, fica mais fácil eu montar um plano de ação em cima disso, ok? Veja bem, APR, análise preliminar de risco. O que é importante para elaborar a APR? Primeiro passo, conhecer detalhadamente qual atividade vai ser realizada. Esse é o primeiro passo, que é fundamental, e muitas pessoas erram nesse quesito. Se eu vou fazer uma análise preliminar de risco, eu tenho que ter todas as pessoas que vão participar dessa atividade ali na reunião de pré-trabalho, sabendo detalhadamente o que vai ser feito. Vai ser uma atividade de instalação de um telhado, por exemplo, um telhado metálico, uma estrutura metálica. Como é que vai ser feita essa atividade? Desde o início da mobilização até a desmobilização. Então, dentro dessas etapas da atividade que vai ser realizada, eu tenho que identificar todos os perigos e riscos, mapear todos, e verificar quais medidas de controle preventiva que eu tenho. Ou seja, aquilo que as pessoas vão fazer para o acidente não acontecer. Quando eu identifico as medidas de controle preventiva, que vai prevenir, se o acidente, mesmo tendo as medidas preventivas, o acidente pode acontecer. Quais os controles mitigatórios? Tem que estar dentro da minha análise preliminar de risco. Então, a APR é como se fosse uma receita de bolo, Francisco. Entender, o mais importante da APR são as etapas das atividades. Porque se eu deixar alguma etapa da atividade para trás na APR, eu vou deixar risco para trás também. Então, tem cursos para ensinar a elaborar uma APR, a gente tem um curso para isso também, e não tem dificuldade. Hoje existem vários modelos, mas a partir do momento que você tem uma base de elaboração de APR, fica mais fácil, e não é o técnico de segurança que tem que elaborar a APR sozinho, ele tem que envolver de fato todas as pessoas que vão participar daquela atividade, e são as pessoas que têm que entender de fato as atividades que vão ser realizadas para determinar as medidas de controle e as ações necessárias.
ela de fato, ela existe para proteger o trabalhador. Esse é o objetivo da ANR. Ela vai garantir um ambiente de trabalho seguro quando ela é implementada as ações das outras ANRs, e também ela não é uma punição, mas um instrumento de proteção à vida. Então, se você é um profissional de segurança do trabalho, um operador, ou até mesmo parte administrativo, qual que é o nosso papel? É um papel de prevenção, prevenir acidentes. A NR 28 ela só vem para nos trazer, mostrar o que a gente está fazendo de errado e punir. Essa é a verdade. Nós temos que cumprir as demais NRs. Cada ação nossa em prol aí da segurança contribui para a gente ter um ambiente de trabalho mais seguro e saudável para todos os colaboradores. Então, esse é o objetivo da NR 28. É uma norma que o profissional de segurança do trabalho, às vezes, nunca abriu, porque você só vai usar ela, na maioria das vezes, quando tem uma fiscalização. Mas ela é importante para quê? Para você que é técnico de segurança do trabalho, o que eu faria hoje? Você que está começando e está trabalhando numa empresa, às vezes, aí, que não está cumprindo e você tem dificuldade de implementar as ações de segurança. Faz um diagnóstico das NRs, o que a empresa está atendendo e o que não está, juntamente com as multas que a empresa pode tomar por cada item que não está cumprindo. É uma boa medida para você apresentar para a gerência, para a direção ou para o dono da empresa, dependendo do porte, e de fato fazer um papel aí onde você vai estar mostrando para a empresa que a segurança é um investimento, principalmente de fato se você conseguir mostrar principalmente o que a empresa pode tomar de prejuízo. Quando você vai no link da bio ali, tem lá um link onde você consegue acessar todos os cursos de desenvolvimento que nós temos profissional de segurança do trabalho. Temos treinamento de todas as NRs com certificado no final. Temos treinamentos para você que quer aprender a fazer um DDS sem medo. Depois comenta aqui para mim quem que tem medo de fazer um DDS. Nós temos um treinamento para você. Em maio de 2026, nós vamos ter aí, de fato, entrando em vigor a NR1 com os fatores de riscos psicossociais. Nós temos também, lá no nosso link de cursos, um treinamento para você aprender a fazer uma avaliação dos fatores de riscos psicossociais. Tá? Então, é a oportunidade que vocês têm de buscar o desenvolvimento.